E aí, pessoal, tudo bem? O tema da aula de hoje é solubilidade. Então, a gente vai analisar a estrutura da molécula e tentar prever a miscibilidade de duas substâncias. Vamos começar. Então, a regra da solubilidade, como é que a gente sabe, né, se duas substâncias elas podem ser solúveis uma na outra? Segue a regra, né, a famosa regra do semelhante dissolve semelhante. Ou seja, substâncias polares tendem a dissolver substâncias polares. E substâncias apolares tendem a dissolver substâncias apolares. A gente percebe que a miscibilidade das substâncias elas têm a ver com a polaridade. Então, se eu sei a polaridade da molécula, eu sei se ela vai ser solúvel em um meio ou não. Normalmente, a gente leva em consideração água e óleo como referência de solubilidade. Por quê? Porque a água é um solvente bastante comum, assim como o óleo. Como a polaridade da água e do óleo são diferentes, quando a gente mistura os dois, a gente acaba tendo como resultado uma mistura heterogênea, porque água e óleo, eles não são miscíveis. A água é polar e o óleo ele é apolar. Tudo bem? Água e óleo acaba sendo uma referência quando a gente quer determinar a solubilidade de alguma substância. Então vamos pegar aqui alguns exemplos para a gente entender como que a estrutura da molécula acaba influenciando na solubilidade. Então, ó, a referência que a gente vai usar vai ser água e óleo. Vou começar com essa primeira molécula. Vou aqui ligar minha canetinha, né? Vou colocar aqui o vermelho. E vou molhar essa molécula. Essa molécula aqui é a molécula do peróxido de hidrogênio, tá? Essa molécula, ela é solúvel em água ou solúvel em óleo? Né? Como é que eu posso saber? Bom, eu tenho que olhar a polaridade. Se ela for polar, ela vai se dissolver em água. Mas se ela for apolar, ela vai se dissolver em óleo. E o que a gente percebe é que ela tende a se dissolver em água. Essa é uma molécula polar. Ela se dissolve em água, mas não se dissolve em óleo. Tudo bem? Ah, Júlio, mas como que eu poderia saber, olhando a molécula, que ela é polar? Quando a gente olha essa estrutura aqui, ó, todas as vezes que nós observarmos um hidrogênio ligado a um oxigênio, quer dizer que essa molécula ela é capaz de realizar ligações de hidrogênio. E isso faz com que ela seja bastante polarizada. Portanto, o peróxido de hidrogênio é uma molécula polar e se dissolve em água, não se dissolve em óleo. As substâncias que se dissolvem em água, a gente chama de substâncias hidrofílicas. A gente vai dizer que a água é um meio hidrofílico. Vamos pegar aqui o nome, né? Hidro é água e fílico vem de filia. Então, uma substância que se dissolve em água quer dizer que ela tem afinidade por água. Ela é hidrofílica. Tudo bem? Vamos pegar outro exemplo. Vou pegar aqui a molécula de hexano, tá? Vou até mudar aqui a cor da minha caneta. Molécula de hexano. Essa é uma substância líquida e ela é solúvel em água ou é solúvel em óleo? Ó, a gente percebe que o hexano ele é solúvel em óleo, tá? Se o óleo é apolar, quer dizer que a minha molécula de hexano ela também é apolar. Mas como que eu olho na sua estrutura e percebo que ela é uma molécula apolar? Seguinte, pessoal, quando a gente olha essa estruturinha aqui, ó, carbono ligado a hidrogênio, né, o que a gente chama de hidrocarboneto. Toda vez que a gente observa um hidrocarboneto, isso é características de substâncias apolares, portanto, dissolvem-se em óleo e não se dissolvem em água. Tá? Então, o hexano ele é solúvel em óleo, mas não é solúvel em água. Substâncias que têm esse comportamento a gente chama de substâncias lipofílicas. Lipo é gordura, né? Óleo ou gordura. Lembra lá de lipoaspiração, né? Aspiração do tecido gorduroso, do tecido adiposo. E filia, novamente, significa afinidade. Então, substâncias que têm essa estrutura de hidrocarbonetos, elas possuem afinidade com óleo. Tudo bem? São lipofílicas. Certinho, pessoal? Então, essas são as duas características nas moléculas que a gente vai observar. Se tiver uma estrutura de hidrogênio ligado ao oxigênio, ela tende a ser hidrofílica, afinidade por água. E se tiver uma estrutura de hidrocarbonetos, ela vai ser lipofílica, afinidade por gordura, e isso vai indicar sua solubilidade. Agora, pega essas informações e dá uma olhadinha neste próximo exemplo. Essa é a molécula de etanol. O etanol ele vai se dissolver em água ou se ele dissolve em óleo? Assim, opa, peraí. Se eu olhar, o etanol tem essa estrutura aqui de hidrocarboneto.
Tá? Então alguém poderia falar, opa, ele se dissolve em óleo. Por outro lado, vou até pegar aqui outra cor, ele também tem essa estrutura aqui, ó, de hidrocarboneto. De hidrocarboneto não, desculpa, de uma hidroxila, um hidrogênio ligado a um oxigênio. Então, se eu olhar essa estrutura, eu vou dizer que ela é solúvel em água. Mas então, qual dos dois prevalece? O etanol tem hidrocarboneto, né, uma estrutura de hidrocarboneto, e tem também essa hidroxila. Ela vai se dissolver em água ou vai se dissolver em óleo? Ela vai se dissolver nos dois. Ela vai ser aquilo que a gente chama de estrutura anfifílica. Anfi, né, esse prefixo anfi significa ambos. Ou seja, é uma estrutura que é solúvel tanto em água quanto em óleo. Por quê? Porque ela apresenta as duas características moleculares, a presença de uma hidroxila, que faz com que ele seja solúvel em água, e a presença de hidrocarboneto, que faz com que ele seja solúvel em óleo. Então, substâncias que possuem as duas marcas moleculares são chamadas de substâncias anfifílicas. Assim, do ponto de vista orgânico, a maior parte das substâncias elas são anfifílicas, tudo bem? Mas tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que é a seguinte. Dá uma olhadinha aqui. Eu tenho diversos álcoois, tudo bem? Então, ó, repara, essas estruturas todas, elas apresentam a hidroxila. Então, aqui, ó, hidroxila, hidroxila, hidroxila e hidroxila. Ao mesmo tempo, elas também possuem, né, vou mudar aqui a minha cor, colocar azul, elas também possuem essa estrutura de hidrocarbonetos, tá vendo aqui, ó, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Sendo assim, essas quatro moléculas elas são anfifílicas. Elas se dissolvem tanto em água quanto em óleo. Tudo bem? Só que essa solubilidade ela não é igual. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Qual que é a solubilidade desta molécula em água? Né? Isso aqui não é um 8 tombado, tá? Isso aqui quer dizer infinito. Significa que essa molécula ela se dissolve em qualquer quantidade em água, ela se dissolve infinitamente em água. Tá legal? Se eu olhar essa próxima, também, ó, ela se dissolve infinitamente em água, ela tem uma alta afinidade por água. Já essa terceira molécula, ela não é infinitamente dissolúvel em água. Eu consigo dissolver só 7,9 gramas. E se eu aumentar ainda mais um carbono, essa solubilidade em água, ela diminui. Pessoal, dá para perceber aqui uma tendência. Quanto maior a cadeia carbônica, menor é a afinidade por água. Não só isso, se a afinidade por água aqui vai diminuindo, a afinidade por óleos ou gorduras, ela aumenta. Então a gente percebe que quanto maior a cadeia carbônica, menos solúvel em água vai ser. Porém, mais solúvel em gordura será. Tudo bem, pessoal? Então a gente observa essa tendência. Da mesma forma que quando a cadeia carbônica ela é pequena, mas a gente tem a presença da hidroxila, tende a dissolver mais em água e em menos gordura. Dessas quatro moléculas, essa acaba sendo a mais solúvel em água e essa também será a menos solúvel em óleo. Já essa última é a menos solúvel em água, mas vai ser a mais solúvel em óleo ou gordura. Tudo bem, pessoal? Vamos aqui pegar dois exemplos para a gente matar essa nossa explicação. Olha essa molécula. Essa molécula é a molécula de sacarose, né? Também conhecido como açúcar comum. Dá uma olhada na sua estrutura, né? Lembrando que nestes vértices aqui a gente tem carbono e hidrogênio, tudo bem? Então repara que a gente tem vários carbonos e vários hidrogênios. A pergunta é: essa molécula ela tende a ser mais solúvel em água ou mais solúvel em óleo? Bom, da nossa experiência cotidiana, a gente sabe, açúcar é muito solúvel em água. Mas por que, se ela tem, ao mesmo tempo, as hidroxilas, né? Então, repara aqui, ó, a gente tem diversas hidroxilas e, ao mesmo tempo, a gente tem diversos carbonos. Ó, como ao longo de toda a molécula a sacarose apresenta hidroxilas, significa que é uma molécula com alta afinidade por água. Quanto mais hidroxilas, maior a afinidade com água, mais solúvel ela vai ser em água. Se ela é muito solúvel em água, ela é pouco solúvel em óleo. Tá? Então, a molécula de sacarose, pela presença de grande quantidade de hidroxilas, tende a ser muito solúvel em água. Tudo bem? Vamos fechar aqui com um último exemplo. Aqui eu tenho a presença de dois tipos de vitamina. Aqui um pequeno texto para explicar, ele não interessa para a gente agora. E eu tenho aqui a estrutura da vitamina A e a estrutura da vitamina C. Tudo bem? Lembra que cada vértice desse representa uma cadeia de hidrocarboneto, carbono e hidrogênio. Repara também que em ambas as moléculas, né, vou mudar aqui para a minha cor vermelha,
Em ambas as moléculas, a gente tem a presença de hidroxilas, tudo bem? E em ambas as moléculas, a gente tem a presença de carbono e hidrogênio, ou seja, tanto a vitamina A quanto a vitamina C são substâncias anfifílicas, né? São solúveis em água e são solúveis em óleo. Só que elas não têm a mesma solubilidade, tá? Vamos responder aqui a esses itens. Primeiro, qual das duas vitaminas faz mais ligação de hidrogênio? Bom, para fazer ligação de hidrogênio, tem que ter hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, ó, a vitamina C tem 4 pontos onde ela pode fazer ligação de hidrogênio. Já a vitamina A tem um ponto só. Portanto, a vitamina C faz mais ligações de hidrogênio. Segunda pergunta: qual delas é mais solúvel em água? Bom, pessoal, a gente tem que ver aquela que tem maior cadeia carbônica e aquela que tem maior quantidade de hidroxilas. A que tiver maior quantidade de hidroxila é mais solúvel em água. Portanto, a vitamina C é mais solúvel em água. Terceira pergunta: qual delas é mais solúvel em óleo? Bom, para ser mais solúvel em óleo, tem que ter maior quantidade de cadeia carbônica. A vitamina A é mais solúvel em óleo. Tudo bem? Qual delas é mais facilmente eliminada pela urina? Bom, a urina é basicamente composta por água. Então, aquela que for mais solúvel em água vai ser mais facilmente eliminada pela urina. A vitamina C é mais facilmente eliminada pela urina. Tudo bem? É até uma coisa que a gente pode fazer a relação com biologia. A vitamina C, a gente precisa de uma complementação diária maior. Por quê? Porque grande parte dela é eliminada pela urina, facilmente eliminada pela urina. Já a vitamina A gente chama de uma vitamina lipossolúvel, ela é lipofílica, ela não tende a ser eliminada pela urina, porque ela se acumula nas células adiposas, né, nas células de gordura do nosso corpo. Por isso, a gente não precisa de uma complementação diária tão intensa. Tudo bem, pessoal? Belezinha? Tranquilinho? Então é isso na aula de hoje. Qualquer dúvida, claro, vocês podem me perguntar. Tchau, pessoal. Até mais.